Olá, espero que você esteja bem, que esteja sempre sendo abençoado pelo Senhor, que a graça do nosso Deus possa estar na sua casa, na sua vida. E mais uma vez é um privilégio para mim estar falando sobre teologia reformada. Esse já é o nosso nono encontro sobre esse assunto. Mais especificamente, a gente tem falado sobre a história da salvação, a gente falou sobre a vontade de Deus. E dentro da história da salvação, nós temos abordado os 5 pontos do calvinismo. A gente já falou sobre os 5 pontos e hoje a gente vai fazer uma breve conclusão sobre essas conversas. Não é uma conclusão geral sobre esse assunto, porque é um assunto muito extenso, né? E ele vem sendo debatido há vários séculos pela igreja, então seria muita prepotência da minha parte falar que tudo está resolvido. Não, mas a ideia era transmitir informações, transmitir conhecimentos e assim poder estar ajudando aqueles que estão assistindo, também poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem me ajudado nessa minha curta caminhada, vamos falar assim, porque eu me considero ainda muito jovem, né? E eu acho que a gente sempre tem que estar disposto a aprender, disposto a estar cada vez mais evoluindo e tendo disposição para conhecer mais e mais da palavra do Senhor. No nosso primeiro encontro eu falei que quando a gente fala sobre teologia, sobre vários assuntos de épocas passadas, a gente sempre tem que procurar entender o contexto, como que aquilo aconteceu, como foi feito o assunto ou debatido. Então eu também falei que cada homem é escravo da sua época. E com certeza nós também somos. Assim como a gente está conversando, a gente está debatendo sobre assuntos que aconteceram há alguns séculos passados, as próximas gerações lá na frente vão estar falando sobre aquilo que a gente fez na nossa época. E quando eu falei também sobre a teologia, a forma de culto na nossa igreja evangélica contemporânea, eu falei que era muito humanista, muito antropocêntricas, e nesse sentido não é uma causa que eu estou advogando que é só a nossa igreja, é só a nossa religião que tem toda a razão. Não, mas cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, e as coisas vão mudando. Um exemplo disso é nós estarmos assistindo hoje na nossa casa ou no nosso celular um vídeo gravado, e não mais estarmos fisicamente na igreja. Então, alguns anos, poucos anos atrás, para alguns, como para mim também, era quase que impensável. Então, a gente vai evoluindo e muitas coisas vão se adaptando, vão mudando conforme as épocas vai acontecendo, né? Uma coisa que não muda, uma coisa que não tem como a gente mudar, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela permanece desde que ela foi escrita até nos nossos dias, e tudo aquilo que Deus prometeu também não vai mudar. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus ela é pura, ela não precisa de mudança, né? Apesar do mundo estar mudando de várias maneiras, a palavra do Senhor ela sempre vai permanecer a mesma. Por isso que quando o autor de Eclesiastes fala lá em Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, é nesse sentido. A gente sempre tem que procurar buscar a presença do Senhor, ou estar na casa do Senhor sempre com reverência, sempre naquele espírito de solenidade, para que a gente não possa estar pecando contra Deus e fazendo coisas que vão desagradar ao Senhor. Então é nesse sentido que a gente tem que guardar o nosso pé, também guardar o nosso coração, a nossa mente, para estar cada vez aprendendo mais da palavra do Senhor. E os 5 pontos do calvinismo, que a gente entende que são verdades que devem ser acolhidas por todos aqueles que colocam realmente a Escritura acima das suas percepções e de seus juízos pessoais. Verdades que geram assombro muitas vezes e que com frequência levantam questões que, por assim dizer, muitas vezes não têm uma resposta. Verdades que os servos de Deus muitas vezes não,
a gente tem que acreditar pela fé. Tem coisas que a gente não entende, a gente não consegue ter uma resposta racional, mas nem por isso a gente deixa de confiar nas promessas do Senhor. E mesmo sem a gente entender essas coisas plenamente, nós sabemos que a Bíblia ensina que a mente de Deus está muito acima das nossas mentes, né? Quando o apóstolo Paulo proclama aquela doxologia lá no capítulo 11 de Romanos, Romanos 11, 33 a 36, quando ele fala da profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, e ele fala que quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, e ele pergunta: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O quem foi o seu conselheiro? O quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E ele termina essa doxologia falando que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós temos que nos render a essa soberania, a essa mente muito mais sábia que a nossa, esses caminhos muito mais perfeitos do que os nossos. Além da sua grandeza e dos seus mistérios que cercam o ser de Deus, o que torna essas verdades bíblicas tão importantes. O que torna para nós tão importantes essas verdades bíblicas que a gente tem conversado sobre elas ao longo dessas nossas conversas e ao longo dos anos a gente vem falando sobre essas verdades. Em outras palavras, por que a gente deve conhecer essas verdades? Eu posso citar o texto lá de Deuteronômios 29, eu estou lendo aqui na minha Bíblia, Deuteronômios 29 fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, e isso para que a gente cumpra todas as palavras dessas leis. Então, muitas coisas nos são reveladas e muitas coisas não nos são reveladas. Mas as que nos são reveladas, elas pertencem a nós, como fala a palavra do Senhor, e aos nossos filhos. Então, quando a gente sabe, a gente conhece a vontade de Deus revelada na Bíblia, com certeza a gente vai ter mais capacidade e percepção para obedecer ao Senhor. E que diferença faz, afinal, para a nossa vida, se a gente olhar para aquilo que a gente tem estudado nessas conversas nossas? Afinal de contas, para que serve eu saber todas essas coisas? Eu poderia dizer que a resposta a essas questões não é difícil. Muitas destas perguntas, esses questionamentos que a gente tem já foram mencionadas ao longo das nossas conversas anteriores. Mas hoje ainda a gente vai falar mais um pouco sobre isso ainda. Mas antes da gente entrar propriamente nisso, uma coisa que muito importante a gente está sabendo é que a gente precisa fazer distinção entre dois entendimentos ou dois segmentos teológicos desses que a gente está falando. Eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre o monergismo e o sinergismo. O principal ponto de discórdia entre os calvinistas e os arminianos é exatamente esse debate entre monergismo e sinergismo, ou sinergismo e monergismo. Sendo o sistema calvinista um sistema teológico monergista e o arminiano um sistema teológico sinergista. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O sistema monergismo, esta teologia cristã, parte do princípio de que Deus, através da ação exclusiva do Espírito Santo, age de forma isolada e independente para que a salvação ocorra no homem. Vai aparecer para vocês aí a palavra monergismo, vem do grego de mono, unitário, e ergismo, que significa energia. Desta forma, a salvação vem de Deus e não de nós mesmos. E quando nós somos salvos, isto ocorre por exclusiva ação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Após tal ação, nós passamos à santificação. Nesse aspecto, nós temos duas correntes dentro do monergismo. A primeira afirma que a santificação é imediata e a segunda afirma que a santificação é gradual, mas a gente não vai entrar nessas questões.
Em ambos os casos, a santificação é a obra exclusiva do Espírito Santo na vida do homem, na vida da pessoa que é alcançada pela salvação. Eu vou abrir só um parênteses aqui para falar sobre a santificação. A gente entende dentro da teologia que a santificação ela é de forma definitiva quando ocorre o perdão dos pecados. Isso a gente pode pegar lá em 1 Coríntios 1, 2, que quando o apóstolo escreve para a igreja de Coríntios, ele fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, e com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a santificação, nesse ponto, ela é definitiva, quando nós temos o perdão definitivo de todos os nossos pecados. Por isso que ele chama aqueles crentes de santificados em Cristo, chamados para ser santos. E a santificação também ela é trazida, nos apresentada de forma progressiva, que é um crescimento espiritual. Eu vou estar lendo o texto lá de Efésios 4, 12 e 13. Efésios 4, 12 e 13. Fala assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então fala de uma santificação progressiva com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então essa linha, esse ensino mostra que a gente precisa buscar cada vez um crescimento espiritual. A gente precisa ter essa santificação que ela é progressiva, isso para desempenhar o serviço para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso sempre baseados em Cristo. E ela também é tratada na Bíblia como uma santificação final, que é a transformação final de todos os crentes. É o que está lá em João 1, 3, 2, que é um versículo muito conhecido, que fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, só para destacar esses 3 pontos, a gente vai falar sobre santificação numa outra oportunidade, mas a santificação ela nos é trazida de forma definitiva, com o perdão dos nossos pecados. Ela é também uma santificação progressiva, que nos indica um crescimento espiritual, e ela é também uma santificação final, quando ocorre a nossa transformação final, quando a gente estiver junto com Cristo na glória, nós seremos semelhante a Ele. É o que o apóstolo João fala aqui no capítulo 3, versículo 2. Fechamos o parênteses sobre esse assunto da santificação. No sistema monergista, a regeneração é uma bênção redentora adquirida por Cristo para aqueles que o Pai lhe deu. A regeneração é quando Deus efetua uma mudança radical no homem. É aquilo que a gente chama de o novo nascimento. Sem nascer de novo, o homem não pode ver a Deus. O Espírito Santo imunda de poder a alma caída, de forma que a pessoa que deve ser salva é eficazmente capacitada a responder ao chamado do Evangelho. Isso no sistema monergista. O Espírito Santo, ao vivificar a alma, através da sua misericórdia, capacita e inclina o eleito de Deus ao exercício espiritual da fé em Jesus Cristo. Segundo o sistema monergista, esse processo é o meio pelo qual o Espírito Santo nos traz a uma viva união com Ele. Nesse sistema monergista, nós somos passivos. O ativo de todo o processo é Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, é Deus
que trabalha na pessoa através da ação do seu Espírito Santo. Já no sistema sinergista, esse tipo de teologia cristã parte do princípio que o homem tem algum grau de participação na sua própria salvação. Ou seja, ele é responsável, mesmo que, segundo aqueles que defendem essa teologia, mesmo que em parte pela sua salvação, não somente pela sua salvação, mas também pela sua perdição, né? A palavra sinergismo vem de sim, também do grego, né? Sim, ambas, e ergismo, que significa energia. Vai aparecer para vocês aqui. Para os defensores do arminianismo, o sinergismo ocorre no fato de que o homem não rejeita a graça salvadora dada por Deus. Desta forma, todo o processo de salvação é feito por Deus. Mas, ao final desse processo, o homem que é dotado do seu livre-arbítrio, ele decide se quer ou não quer ser salvo. Em última instância, depende do homem querer ou não querer ser salvo. Com relação à santificação, dentro do sistema sinergista, o Espírito Santo vai preenchendo a alma e capacitando aquele salvo para a vida espiritual à medida que o indivíduo busca por si só a santidade. A busca por parte do ser humano é o que caracteriza o sinergismo. Para o sinergista, é o livre-arbítrio que decide buscar a Deus. Pode parecer muito estranho, mas na verdade muitos cristãos que afirmam crer na salvação unicamente pela graça de Deus continuam insistindo que o ser humano tem o poder de por si só tomar a decisão por Cristo. Existem até muitas igrejas que ressaltam a graça em seus nomes e também nos seus lemas, mas na prática essas igrejas negam-na por seguirem correntes teológicas contrárias àquilo que a Bíblia fala. Outros tantos afirmam que Deus ama todos igualmente e se mantém certo de que esse mesmo Deus está mandando alguns para o inferno. É uma contradição. Se eu afirmo que Deus ama todos, como pode um Deus de amor mandar pessoas que lhe são amadas para o inferno? Já eu prefiro ficar com Provérbios 16:4, quando o autor fala lá no capítulo 16, no versículo 4, que fala que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Até o perverso para o dia da calamidade. Deus fez todas as coisas como bem lhe apraz. E ele designa todas as coisas como lhe bem lhe apraz. Ele faz todas as coisas para determinados fins, como o autor fala, até o perverso para o dia da calamidade. Talvez isso já fosse motivo suficiente para que nós fizéssemos um outro estudo, né? Mas não agora, porque muito ainda nós vamos falar nessa nossa conversa. Nós temos que voltar para o nosso assunto, porque é importante conhecer muito sobre as verdades da nossa fé. De fato, nós podemos entender que o conhecimento dos 5 pontos do calvinismo, que é o que nós estamos falando, e seu entendimento produzem certos efeitos piedosos naqueles que o conhecem e que passam a aplicar nas suas vidas. O primeiro efeito piedoso é a gratidão. Por que gratidão? Gratidão pela salvação concedida a nós sem mérito nenhum. Nós não tínhamos nada que agradasse a Deus. Então a salvação, ela é pela graça, e isso tem que nos trazer gratidão. Salvação nos é concedida sem mérito algum. Ela proporciona o senso de humildade. Por que humildade? Por saberem que nós, antes de sermos alcançados pelo Senhor, pela sua graça, em nós só havia depravação. Nós estávamos totalmente
em estado de inimizade contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Então, isso tem que nos trazer humildade, porque nós devemos entender que Deus não achou nada de especial em nós, mas é unicamente pela sua graça que nós fomos alcançados. E também nos traz dependência, decorrente da certeza que só por causa da ação do Senhor, do nosso Deus, é que somos salvos e nos manteremos nos seus caminhos. É unicamente pela graça do Senhor. Nós podemos ter certeza que nós precisamos ser dependentes dessa graça, nós precisamos ser dependentes desse ser poderoso, desse ser maravilhoso, desse Deus que nos alcançou unicamente pela sua graça. Ora, se a gente pegar gratidão, se a gente pegar humildade e se a gente pegar dependência, nós podemos afirmar que esses são três grandes pilares da espiritualidade cristã. E nada fornece e nada vai nos fortalecer mais também se a gente focar nessas colunas, e essas colunas nos dão entendimento, nos dão clareza nas verdades tocantes à soberania de Deus. A soberania de Deus. Soberania de Deus. Essas práticas também decorrem do entendimento da soberania de Deus. Eu posso pegar, por exemplo, uma música muito conhecida aqui, até cantado nas nossas igrejas hoje, a música Quebrantado, do grupo Vineyard, né? Eu não vou cantar porque aí não vai ficar muito legal, porque o meu talento na música está muito lento, né? Mas a letra da música fala assim: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vai aparecer para vocês aqui. Já está aparecendo, né? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A música declara de forma bastante clara que quem atrai é Jesus. Quem chama é Jesus. Toda a canção é dele. E é somente através dele, de Jesus, que nós somos quebrantados pelo seu amor. Olhando para esse refrão, eu entendo que a letra é calvinista. Pelo tudo que nós estudamos até agora, essa letra é calvinista. Então, essas doutrinas, elas estão em todos os âmbitos da nossa vida religiosa, da nossa vida cotidiana, por assim dizer. Quando a gente pega a diferença de salvação, e entre outras coisas, eu posso citar um assunto que é bem conhecido no nosso meio, pegando o exemplo aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu sobre a diferença entre salvação, entre futebol e entre a salvação. Ele fala do futebol. A conquista do futebol é alcançada por merecimentos. Sobe-se ao pódio para receber uma taça de honra ao mérito. A gente está falando de futebol, mas ela pode ser no nosso contexto de Olimpíadas hoje, por exemplo. O atleta ele sobe no pódio para receber a taça ou a medalha em honra ao mérito por aquilo que ele fez, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. E o pastor fala que é diferente na salvação. Ninguém entra no céu por merecimento. A vida eterna não é um troféu que conquistamos pelo nosso esforço. Muito pelo contrário, é um presente imerecido que recebemos pela graça. A salvação não é conquistada pela obra que fazemos para Deus, mas pela obra que Deus fez em nós, em Jesus Cristo. A salvação não é conquistada pela obra, não é pelas obras que nós fazemos, mas é pela obra que Deus já fez em nós através de Jesus Cristo.
O servo de Cristo, que entende que a sua salvação depende somente de Deus, ele vai abandonar essas técnicas humanas de convencimento, vamos citar assim, no trabalho evangelístico, por exemplo. Ele vai deixar de perder tempo com insistentes apelos à conversão que enfastiam os crentes no final de cada sermão de domingo à noite. É aquela insistência de apelo. Hoje não está tendo tanto por causa da pandemia, mas se a gente olhar o nosso contexto evangélico, e muitas pessoas que foram, não sendo evangélicos, foram nas igrejas, e muitas vezes eu convidei, e as pessoas sempre fazem aquela reclamação que no final do culto tinha um apelo, e aquele apelo insistente. Você tem que aceitar Jesus, você tem que vir à frente, você tem que tomar uma decisão, vem à frente, aceite a Jesus, faça a sua confissão. E muitas pessoas não gostam. Uma vez uma pessoa me falou, Silvestre, eu até vou na igreja evangélica, mas eu não acho certo o pastor ficar falando, quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Claro que eu quero aceitar. Quem que não quer aceitar Jesus? Mas ele entendendo de forma baseado na mente natural. Claro que todo mundo quer ser amigo de Jesus. Claro que todo mundo fala de Jesus. Mas a gente entende que a conversão é diferente. É diferente. Mas os apelos não são uma coisa muito antiga. Na realidade, eles começaram lá no século XIX com Charles Finney. Eu tenho um livro aqui. É um livro do pastor Jadiel Martins Souza, que é a dissertação de mestrado dele, e ele fala de Charles Finney e a secularização da igreja. Foi nesse tempo, lá nos Estados Unidos, que começou a prática dos apelos, né, onde as pessoas até tinham um banco, que era chamado Banco dos Desesperados, se não me engano, onde aquelas pessoas estavam desesperadas e ficavam lá, e elas eram emocionalmente impulsionadas a aceitar Jesus ali, né, naquele momento, e muitas não sabiam nem o que estavam fazendo. E isto às vezes cansa, enfastiam os crentes. O maior apelo para alguém aceitar Jesus é a pregação da palavra. É a pregação da palavra, é a ação do Espírito Santo. Dar ênfase à pregação da palavra e à oração como instrumentos do Espírito Santo é muito mais eficaz para a atração dos perdidos, em vez de certos tipos de marketing secular, da promoção de muitos eventos e entretenimentos na igreja. É aquilo que o Provérbios fala: cuida do teu pé quando entrares na casa do Senhor. Muito entretenimento, muita coisa para agradar, às vezes pode não dar certo. Não dá certo. Também o conhecer dessas verdades da graça de Deus, da soberania de Deus, ela provoca um sentimento de que o pregador ele não vai se sentir frustrado, nem vai se sentir inferior quando pregar e ninguém se converter. Pois ele saberá que isso depende exclusivamente da ação de Deus e não das suas habilidades de pregador. Ele jamais se sentirá orgulhoso também quando conduzir pessoas a Cristo, pois ele deve saber que se isto ocorrer, a causa disto está somente em Deus e não nas suas aptidões ou preparos. Por isso que o apelo, esse tipo de apelo emotivo, ele é desnecessário. Se a pessoa não entendeu durante os louvores, durante as orações, durante a pregação da palavra de Deus, é porque ainda o Espírito Santo não a tocou. Não a tocou. Não que não possa acontecer da pessoa ir lá na frente e naquele momento Deus agir, mas não é uma prática comum no longo da história da igreja. É uma prática muito recente. É muito recente. Nós não devemos considerar incomum, isso eu falo, né, por experiência própria, ou é estranho que aqueles que assumem uma posição doutrinária
aquela posição que foi defendida pelos reformadores se torne, por volta ou outra, objetos de zombaria ou de esse cara é muito chato, não acredito nessas coisas. Objeto de zombaria por alguns cuja teologia muitas vezes esteja baseada somente nas emoções, nas tradições ou doutrinas denominacionais que são muitas vezes baseadas na razão humana. Mas mesmo assim, mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que nós tenhamos toda a convicção e toda a certeza da nossa convicção doutrinária, nós, contudo, não podemos deixar que aquilo que nós somos convencidos e que aprendemos, e que é o ensino de Cristo e de seus apóstolos, nós não podemos deixar de lado essas coisas. Nós não podemos deixar de buscar esse aprendizado, esse conhecimento. Nós devemos ser claros, como um dia Lutero falou lá quando ele foi confrontado por aqueles que estavam acusando de escrever heresias, condenando seus livros, a sua pregação, a sua postura, lá no século XVI ainda. Ele fala assim: eu sou cativo à palavra de Deus, não posso fazer outra coisa. Aqui eu permaneço. Aqui eu permaneço. Quando a gente tem convicção daquilo que crê, daquilo que aprende, daquilo que o Espírito Santo nos ensina, a gente não precisa temer aquilo que os outros vão pensar, o que vão dizer, no sentido que nós temos a convicção que é o Espírito Santo que está nos guiando e nos convencendo a seguir a sua palavra e também aquilo que nós temos aprendido no nosso ambiente denominacional. Mesmo sabendo todas essas coisas, uma coisa que nós devemos também ter em mente: mesmo que eu e você estejamos convencidos de que a doutrina reformada é uma doutrina bíblica, e eu tenho total convencimento, nós devemos estar humildemente cientes de que, presta atenção, muitos crentes fiéis pensam diferente. Muitas pessoas que são muitas vezes nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, eles pensam diferente de nós. Muitas vezes vão pensar. Nós cremos nesse tipo de doutrina. Talvez você esteja conhecendo agora, talvez você não tivesse nunca ouvido falar, mas nós temos que ter essa convicção de que devemos estar humildemente cientes de que muitos crentes fiéis pensam diferente de nós. Por isso nós não podemos condenar aqueles que por vez ou outra discordam respeitosamente da nossa posição. Nós devemos apenas pedir para que o Espírito Santo nos ilumine e cada vez mais o nosso coração ele seja um coração transformado, compreensível e que de modo que nós possamos amar-nos uns aos outros com o amor celestial do Senhor. E isso também com respeito ao amor que Deus tem por nós a despeito de nós. Que nós também possamos crer no conhecimento dessa verdade a cada vez mais. O conhecimento dessas verdades, meus irmãos, não é para trazer discórdia, não é para trazer desunião, é para nos trazer convicção e para que nós tenhamos um espírito fortalecido e convencido que nós devemos ser gratos a Deus, nós devemos ter humildade, nós devemos ter dependência para com o Senhor. Não é para causar briga, discórdia, não. Talvez as palavras de Charles Spurgeon, que foi um dos grandes defensores dos 5 pontos do calvinismo e da doutrina reformada, possam expressar melhor a importância dos 5 pontos que nós estamos estudando. Ele falou lá ainda no século XIX. Cremos nos 5 pontos conhecidos como calvinismo. Nós não os consideramos esses pontos como dardos farpados
que metemos entre as costelas dos nossos companheiros cristãos. Isso que ele falou. Apesar de nós crermos nesses 5 pontos, nós não consideramos eles como dardos farpados para metermos entre as costelas dos nossos companheiros cristãos. Nós olhamos para esses pontos como sendo eles 5 lâmpadas que nos ajudam a iluminar a cruz, ou melhor, 5 brilhantes emanações que procedem da gloriosa aliança do nosso Deus triuno e ilustram a grande doutrina do Senhor Jesus crucificado. Foi isso que Spurgeon falou. Ele era um defensor ferrenho das doutrinas reformadas dos 5 pontos do calvinismo. Quando a gente pega a nossa confissão de fé, Westminster, aqui a confissão de fé de Westminster, no capítulo 9, no ponto 4, ele fala assim: quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e somente por sua graça o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Aí ele cita alguns versículos, né? Por exemplo, Colossenses 1:13, João 8:34, Filipenses 2:13, que fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E ele continua ainda: mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Esta é a nossa condição. Esta é a condição de todos os crentes, de todas as igrejas da face da terra. Nós não fazemos somente o bem. Nós não temos ainda essa capacidade de não pecar, de não ofender. Mesmo sendo alcançados pelo Espírito Santo, nós continuamos nessa luta diária e constante. Há evidências na Bíblia a favor da corrupção total do ser humano. Nós vimos isso. Nenhum aspecto do ser humano ficou sem dano por causa da queda. Nós fomos manchados, nós fomos transformados, não mais com aquela imagem perfeita. Nós somos uma imagem borrada, uma imagem que ela está manchada pela mancha do pecado. A mente e as emoções e a vontade, as nossas mentes, as nossas emoções, as nossas vontades juntos, elas sofreram e sofrem as consequências do pecado. Nós vimos que o ser humano inteiro é afetado. Mas aí a gente se pergunta qual que é a gravidade dessa situação. Será que o homem, como dizem os arminianos, o homem tem a capacidade de mudar-se a si mesmo e sozinho de se tornar bom? Essa é uma questão, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver o que o profeta Jeremias fala lá em Jeremias 23. Jeremias 23, está lá no Antigo Testamento. Jeremias 13. Jeremias 13. Vou achar aqui na minha Bíblia. Jeremias 13, 23. Fala assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Pode o etíope mudar a sua pele? Ou será que eu posso mudar a minha? Ou o leopardo as suas malhas? E ele questiona: então podereis vós fazer o bem, estando vós habituados a sempre fazer o mal? A pessoa acostumada a fazer o mal é uma pessoa com uma natureza má, como nós já estudamos. Uma pessoa assim não tem a capacidade de mudar a sua natureza.
Jesus fala lá em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode, significa que a pessoa em si não é capaz, não é livre. E isso também o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6,16, que ele fala que essa pessoa ela é escrava do pecado, ela não tem condições sozinha de se libertar. Na Escritura, quando a gente pega a Escritura, o coração se refere ao centro da vontade humana, de onde procedem os pensamentos e as atitudes, os maus desígnios do coração. E aí é citado alguns pecados, como a prostituição, a lascívia, todas essas coisas procedem de dentro do nosso coração. É a própria fonte de existência moral do ser humano, é o nosso coração. E essa fonte está corrompida, não apenas parcialmente corrompida, mas a Bíblia fala que ela é desesperadamente corrompida. Então, como que uma fonte que é desesperadamente corrompida, uma natureza que é acostumada a fazer as coisas mal, mas ela pode ser mudada sozinha? Como que aqueles que defendem essas teses, eles podem explicar que essas fontes podem ser mudadas sozinhas? Não há resposta para isso. O que diz o profeta Jeremias, diz que é impossível ao ser humano. Assim como o leopardo não consegue sozinho mudar a sua pele, ele nunca vai mudar a sua pele, o ser humano também não consegue mudar a sua natureza, que é pecaminosa. Por isso a regeneração precisa ser uma obra divina. O novo nascimento do ser humano é uma obra divina. Por natureza, o ser humano é oposto a Deus. O ser humano ele é inimigo de Deus, como o apóstolo Paulo declara lá em Romanos 8, 7 e 8. Por isso, ele não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. A natureza humana, ela é oposta à lei de Deus, aos mandamentos, às promessas do Senhor. E o homem sozinho não pode mudar a si mesmo. O homem não pode. A regeneração, o novo nascimento, a salvação tem que vir do alto. Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Eu já estou quase concluindo essa nossa conversa, mas eu quero concluir falando que a diferença crucial entre o arminianismo e o calvinismo se resume na palavra soberania. Soberania. Se resume na palavra soberania. Enquanto os calvinistas entendem que Deus opera a salvação na vida do ser humano conforme a sua livre e soberana vontade, os arminianos salientam que o homem é capaz de por si só querer ou não querer ser salvo. É o sistema monergista e é o sistema sinergista. Se nós partimos da premissa que o homem é completamente morto, como a Bíblia fala lá em Efésios 2, 1, esse homem é morto diante de Deus, ele não tem condições, ele não tem nada que agrade de Deus, nós vamos entender porque a salvação depende tão somente da graça e da misericórdia de Deus. A graça, que significa Deus nos dar aquilo que não merecemos, e a misericórdia é Deus deixar de nos dar aquilo que nós merecemos. Por isso o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 9,16, não depende de quem quer ou de quem corre, não é por obras, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não adianta, depende do Senhor, é a vontade soberana do Senhor. E assim, entre outras coisas, que o conhecimento e o entendimento dos 5 pontos do calvinismo edificam e protegem os crentes. Eles também edificam e protegem os ministros, os oficiais e a igreja como um todo.
a igreja vai entender que elas têm que estar dependente totalmente do Senhor. A obra é do Senhor. Com base nesses pontos é que a gente vê, a gente espera que se construa uma vida de serviço vibrante e realizador a Cristo, além de uma comunidade de fé madura, uma comunidade de fé que compreende a dimensão infinita da graça salvadora do Senhor e que dessa forma se sente uma comunidade de fé verdadeiramente alegre e grata por sua redenção. Pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. A confissão de fé, também no mesmo capítulo 9, lá no ponto 5, ela fala que a vontade livre do homem somente vai se dar no seu estado de glória. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeitamente imutável e livre somente para o bem. Porque, por enquanto, como fala lá 2 Crônicas 6,36, não há homem que não peque. E lá em 1 João fala que aquele que fala que não tem pecado é um mentiroso e faz de Deus mentiroso. Porque todos nós viemos da descendência caída de Adão, que era o nosso representante. Até chegarmos a esse estado de glória, nós temos que continuar lutando, continuar insistindo, porque é somente na glorificação, no estado de glória, que a nossa vontade vai se tornar perfeita, vai se tornar uma vontade imutável, livre somente para o bem, para agradar a Deus. O último versículo que eu quero repetir aqui é 1 João 3:2, que fala que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele. Nesta caminhada, meus irmãos, nós temos muitas coisas para aprender. Nós temos muitas coisas para viver com a graça do nosso Deus. As verdades essenciais da nossa fé cristã, e mais especificamente da nossa fé reformada, elas são doutrinas bíblicas, doutrinas que se fundamentam nas Escrituras. Por mais que muitas vezes sejam doutrinas difíceis de a gente compreender, hoje nós temos muitos recursos, muitas ferramentas que nos auxiliam, que nos ajudam a compreendê-las de forma prática e, ao compreendermos, aplicarmos na nossa vida, no nosso cotidiano. Por mais que a situação esteja difícil, nós devemos sempre confiar na soberania de Deus, na bondade, na graça de Deus, nesse Deus maravilhoso que já nos alcançou, que já nos resgatou num estado de miséria, num estado de perdição e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essas verdades são verdades bíblicas. Que Deus nos ajude e que Deus nos capacite a entender que a salvação pertence ao Senhor. É pela graça que nós somos salvos. Não é por obras, é mediante a fé. É mediante o plano salvador e redentor do nosso Deus que nós podemos ter certeza e convicção que um dia nós estaremos com Ele. Não por nós mesmos, mas pela bondade e pela eleição incondicional do nosso Deus. Que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça e que nós tenhamos sempre a convicção, a alegria, a percepção que Deus está no controle de todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória eternamente. Amém e amém.